Alô, alô, boa tarde, salve, salve, segunda-feira chegando, muita chuva em Belo Horizonte, região metropolitana, donos da bola no ar a partir de agora, com o Timasco que está aqui comigo, e depois daquela semana trágica, a gente começa nesta semana de decisão, é evidente que difícil, ou evidentemente difícil esquecer o que aconteceu, mas a vida segue e segue com o final de Copa do Brasil na quarta-feira. A gente fala dessa final, a gente fala do Cruzeiro na Sul-Americana, vamos falar também, será que tem jogador ou será que o Cruzeiro anuncia jogadores nessa semana? Tudo isso a partir de agora nos Donos da Bola. Mas eu tenho um recado para você, atenção, você que financiou um veículo, olha para o carnê, comprou um só, mas parece que está pagando dois. Calma, que a gente vai fazer um recálculo da sua dívida. As prestações estão atrasadas, o banco está ameaçando tomar o seu bem. Calma, que a gente vai resolver o seu problema. Esse negócio de juros abusivos não pode acontecer. Tá? Você não pode pagar mais que o justo. Entre em contato agora nos telefones que estão na sua tela ou chame no WhatsApp, muito discretamente, 996953077. Chame agora, um consultor altamente preparado está aguardando o seu contato. Seu veículo pode estar pago e você não está sabendo. De repente você pode quitar com desconto de até 80%. Está devendo no cartão de crédito, cheque especial, calma que a gente vai resolver o seu problema, mas você tem que ligar. Já quitou um carnê, um financiamento, quer saber se tem direito à restituição? Ligue agora 2567-7608 ou 99695-3077 e resolva já o seu problema, ok? A gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco. Donos da Bola no ar, até já. Os Donos da Bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. E CNR. Da Reforma à Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Atenção! A MRV comunica, em caráter de urgência, uma alteração no Programa Habitacional Federal que vai beneficiar diretamente e definitivamente você. Se você tem renda familiar a partir de R$ 1.500, seus subsídios acabam de aumentar para até R$ 35 mil. É a sua chance de ter a qualidade, o lazer e a localização de um MRV com até R$ 35 mil de desconto. Mas são poucas unidades. Não deixe para amanhã. Contate imediatamente a MRV no 4004-9000. Natal antecipado, decisão Atacarejo. Super descontos de presente pra você. Leite condensado Itambé 1,5 kg, 10,98 a lata. Café fino grão mais forte 500 gramas, 8,78. Cerveja Brahma latão 473 ml, 2,79 a unidade. Detergente em pó Omo multiação 2 kg, 13,98 a unidade. Decisão Atacarejo. Atacado e varejo do jeito que você precisa. Se preferir, compre pela internet. www.decisãoentrega.com.br. Atenção! Esquenta de Natal nas lojas Carvalho. Dia 5 e 6 de dezembro. 2 dias de descontos extraordinários. É só nesta segunda e terça. Corra e aproveite. Lojas Carvalho. Há 20 anos vestindo você. O Alisson e o Bruno sabem como é importante escolher o parceiro certo para suas conquistas. E você, servidor da Prefeitura de Belo Horizonte, não pode perder a oportunidade de escolher o seu melhor parceiro. Escolha o Banco do Brasil e tenha mais vantagens. Afinal, você tem direito a escolher o seu banco. Saiba mais em bb.com.br/servidorbh. Banco do Brasil, o seu melhor parceiro. Muito bem, estamos de volta, sem perder tempo. Já vamos falar que o Atlético, com toda a concentração para a final da Copa do Brasil, e a chance de uma virada passa pelo meio-campo. Diogo Ramalho atualiza as informações do Atlético na tela. A vida ainda dói no Atlético pelos acontecimentos com os amigos e colegas de profissão. O que eu mais tive contato era o Kempis, né? A gente conseguiu fazer bons jogos dentro do América. Depois ele foi para o Japão, aí voltou. Sempre que encontrávamos dentro de campo, um se abraçava, perguntava como estava a família. Mas tenho certeza que ele está no bom lugar agora, está com Deus. Quando eu fiquei sabendo da notícia, a primeira coisa que eu pedi aqui foi liberação e quis ganhar um abraço da minha mãe. Né? A gente fica imaginando os familiares desses caras nesse momento. Mas os compromissos continuam e o Galo tem uma final para disputar. Eu acho que a melhor maneira da gente fazer uma homenagem é fazer um grande jogo. Né? E é uma coisa que eles iam fazer, disputar uma final, buscar um sonho, e a gente está tendo essa oportunidade na quarta-feira,
Espero que a gente possa conseguir reverter a situação. Então é hora de tentar manter o foco na quarta-feira. Diogo Giacomini não escondeu da imprensa que deve ir a campo com Rafael Carioca, Leandro Donizete e Júnior Urso. Só que para muitos a formação com 3 volantes é de marcação, mais defensiva. Marcos Rocha discorda e acredita que o caminho para vencer o Grêmio pode estar justamente aqui, no meio-campo. É importante você congestionar esse meio de campo e na hora que tiver a bola é jogar. Acho que o Rafael tem qualidade para dar uma enfiada de bola, o Donizete também consegue chegar, o Urso tem bastante força física. Reverter uma situação difícil não é segredo para o Atlético. Assim já vieram Libertadores e a própria Copa do Brasil para o currículo do clube. Só que agora a missão é um pouco mais complicada por um detalhe. A gente está só sem a nossa torcida, o calor da torcida que sempre nos empurrou, sempre nos ajudou, né, nessas decisões que aconteceram aqui em Belo Horizonte. Então é a hora do nosso grupo mostrar força, a gente mostrar que não é só em Belo Horizonte que a gente consegue fazer essas viradas. E se isso acontecer na quarta-feira, a gente prova que a gente tem um grande grupo, um grande elenco que consegue reverter situações impossíveis. Principalmente se o estilo de jogo do Atlético for muito parecido, por exemplo, com os 2 jogos contra o Palmeiras. Para citar um exemplo que todo mundo vai se lembrar rapidamente. Aquela pegada do jogo contra o Flamengo. Curiosamente, o jogo contra o Palmeiras aqui o Atlético não venceu e não venceu também o Flamengo. Mas eu estou falando aquela pegada, aquele espírito, que se não for o Flamengo no segundo tempo, né? No segundo tempo. Bem lembrado. Agora, se não for, não vira. Agora, eu queria perguntar a você, Ídolo, já que você se manifestou, dá para falar que o Atlético, já que ele perdeu, vai em desvantagem? Dá para falar que o Atlético vai entrar ou pode entrar como franco atirador e que isso daria ao Atlético talvez uma tranquilidade maior ou absolutamente não dá para usar, de repente usar essa frase, o Atlético vai como franco atirador? Boa tarde. Um abraço, boa tarde a todos. Esse final aí, eu sinceramente acho que não é o caso. Acho que tranquilidade é você ter vantagem no placar e uma vantagem boa como o Grêmio tem. Não tranquilidade no sentido de você jogar totalmente relaxado, é uma final. Você sempre vai ter a cautela, sempre vai ter um quê ali de nervosismo. Mas é uma vantagem muito, muito difícil, muito complicada para tirar, para a gente tentar inverter a situação e colocar como algo positivo, sabe? Para colocar, vai ser franco-atirador, vai estar até relaxado. Não, vai entrar tendo que fazer 2 gols, meu amigo, e ainda não podendo tomar, sabe? É para levar para os pênaltis. Então, é uma situação muito difícil, não acho que acabou, né, nada disso, mas o Grêmio está em condições bem favoráveis, né? E isso é inegável. Agora, até por ter sido um resultado bem parecido, né, igual em termos de diferenças de gols, ao jogo Cruzeiro e Grêmio, todas aquelas discussões que a gente teve nas semifinais valem para agora, né? O Cruzeiro vai para o ataque de forma maluca, de forma muito exacerbada e às vezes leva um gol e corre o risco de complicar ainda mais a situação. O que o Cruzeiro faz? Acho que esse tipo de discussão vale ter com relação ao Atlético. E tanto é que mesmo precisando do placar, fugindo dos estereótipos, né? 3 volantes não é bom, 3 volantes é defensivo, 3 meias e um atacante é legal. O Atlético deve ir com 3 volantes, mesmo precisando dos 2 gols. Então isso dá um pouco do tom, que é o seguinte, mesmo estando atrás do placar, a formação que foi usada no primeiro jogo pelo Marcelo, quando estava 0-0 em casa, é considerada kamikaze, né? É considerada perigosa, é considerada uma formação que não se mostra ideal hoje. Então, acho que até a formação provável, né, com o Júnior Urso do time, mostra que, por mais que você precise de 2 gols, você vai ter um jogo ali também cuidando da defesa, um jogo pensando na parte tática, não apenas pensando em se lançar ao ataque de forma atabalhoada. Essa situação difícil, né, Dimara? Porque você precisa... o jogo se ganha muitas vezes pelo meio. Se seu meio não funcionou no primeiro jogo, você precisa resolver o problema. Você pode jogar com 3 volantes, mas aí tem gente que defende que não, mesmo assim é ideal você, de repente, jogar com o Luan por ali.
e não jogar com 3 volantes? Qual que é o seu posicionamento com respeito a isso? Você sabe que a gente está acompanhando e com muita atenção as entrevistas dos jogadores do Atlético em relação aos treinamentos do Giacomini, e especificamente para esse jogo, até da formação, essa dúvida entre o Júnior Urso e Luan, que ele acaba colocando em todos os treinamentos, no que é possível da imprensa acompanhar. Mas o que a gente ouve dos jogadores é sempre o seguinte: nós estamos trabalhando posse de bola, nós estamos trabalhando toque de bola, nós estamos trabalhando jogadas pela linha de fundo, nós estamos trabalhando jogadas pelas laterais. Então, aí você sente que o trabalho dele, e óbvio que ele, com a tragédia, ele acabou ganhando uma semana aí nessa preparação, mesmo que ele tenha dito em alguns momentos que psicologicamente houve um abalo muito grande, mas, por exemplo, você já vai ter o Rocha em melhores condições físicas. Você tem a opção de ter o Luan no banco, que eu acho que é para o banco que ele vai, porque eu acho que ele vai também entrar com os 3 volantes. Você acabou tendo algumas situações em que ele pôde trabalhar melhor. E fica cada vez mais forte, cada vez mais visível, que este trabalho tático e técnico, ele não era tão realizado. Quando você vê cada jogador colocado dessa forma e quando você vê o jogador... E não é que eles estejam falando assim, eu estou elogiando, porque tá... Não é isso, não. Eles estão dizendo, nós estamos trabalhando agora desta forma. E aí fica muito claro... Você sente que é uma crítica meio que colocada... Mas não digo que eles queiram criticar, não. Eu estou dizendo assim, que eles estão expondo o momento. Sim. Nós teremos, talvez, mais chances, porque agora nós estamos trabalhando. Eu sei quem está vindo do meu lado, eu sei como é que eu chego lá na frente, eu sei como eu trabalho o setor defensivo, eu sei como eu trabalho a recomposição. Isso está implícito nas entrelinhas de tudo que eles têm falado. Então, talvez esteja aí isso que o Cadu se referiu. Não é que a gente diga que não tem, que tem alguma forma. Existe uma forma. É preciso fazer os 2 gols, levar para pênalti, ou 3, ou sei lá o quê, e você tem o adversário do outro lado. Mas talvez o que faça a gente acreditar na possibilidade é talvez a possibilidade de um time mais bem treinado. Du, você está olhando atentamente para a tela, assim como o telespectador, o pessoal que está em casa, tá nos restaurantes, que nós batemos recorde total de audiência nos restaurantes e bares da cidade. E aí eu tô lendo o seu pensamento. Os 3 gols do Grêmio, desatenção absurda. Então, você acha que ter uma atenção maior, ter um pouquinho mais de organização, já dá uma esperança, ou já pode oferecer uma esperança maior para o torcedor? Ou assim como o ídolo, você acha que, foi uma vantagem muito boa conquistada no primeiro jogo, e o Atlético, com isso, terá dificuldades violentíssimas para reverter isso? Ou você ainda tem aquela ponta de otimismo, principalmente também, porque eu ouço muito as rádios do Sul, você também tem esse hábito, que eu te ensinei, desculpa. Os caras já estão dando o título como certo. Sim. Os caras não, o Grêmio será campeão, ou já é campeão e tal. E aí, Du, boa tarde. Um abraço, Everton. Ontem até falei com o pessoal da Band do Rio Grande do Sul, eu até que te falei isso ontem. E lá eles realmente estão dando favas contadas como o Grêmio campeão da Copa do Brasil. A vantagem é enorme, a vantagem numérica do Grêmio, esses 2 gols de vantagem, é uma vantagem muito grande. E não tem como fugir de falar desse jogo do Atlético, como o Cadu disse, sem lembrar da semifinal contra o Cruzeiro. E a minha opinião é praticamente a mesma. O Atlético tem que oferecer ao Grêmio alguma novidade, tem que ter um fato novo. E já começa pela troca de treinador. Por isso que quando o Nepomuceno demitiu o Marcelo Oliveira, não contratou, mas efetivou o Giacomini, eu fui favorável. Isso é um fato novo. A gente lembra que o Cruzeiro, quando foi a Porto Alegre, o Mano Menezes fez uma salada no time que ele mandou a campo. Foi um fato novo. Pode até não ter sido o time ideal para enfrentar o Grêmio, mas ele mandou novidade, algo que o Renato Gaúcho não esperava. Eu ouço muita gente dizendo, e o Cruzeiro jogou muito melhor que o Grêmio. Não teve nada disso. O Grêmio cozinhou o Cruzeiro o jogo inteiro e acabou no 0-0. E eu acho que o Grêmio pode fazer a mesma coisa com o Atlético. Teve gol mal anulado do Grêmio, né? E os lances do Cruzeiro, uma falta na trave. Eu concordo com você. Eu acho que não teve nada demais. Novo. O Grêmio foi cozinhando o Cruzeiro ao longo do jogo inteiro. E eu acho que vai tentar fazer a mesma coisa com o Atlético. A grande diferença de Atlético para Cruzeiro, eu acho que o Atlético tem jogadores mais decisivos que o Cruzeiro. Tem jogadores que podem sim fazer a diferença. Agora, você fala do Atlético entrar como franco atirador. Eu não consigo enxergar um franco atirador numa final de campeonato. Para mim não existe, com vantagem ou com desvantagem. A responsabilidade é a mesma dos dois e do Atlético talvez um pouco maior, porque tem que tirar essa diferença na casa do adversário. Então,
O que o Atlético tem que fazer no Rio Grande do Sul é dificílimo. As entrevistas dos jogadores, são, como eu disse aqui na semana passada, são emblemáticas. Eles falam do treinamento diferente, um treinamento mais moderno do Giacomini. Todo mundo deu ênfase no Carioca, talvez até pelo fato de ele ter saído. Todos têm falado. Pelo fato de ele ter saído do time, então, supostamente, indiretamente, as pessoas colocam como uma polêmica, né? Um jogador respondendo o treinador porque perdeu a vaga. Mas jogadores que eram mais prestigiados, como Marcelo Oliveira, na reta final, também nas entrelinhas, talvez foram um pouco menos diretos que o Carioca, mas nas entrelinhas também criticaram. Mas a gente está falando de treinamento moderno e tal, agora é o Giacomini que está ali ou é o Roger que está por trás falando, você vai fazer isso, isso e isso? Não, acho que ainda eu acho que o Giacomini está preparando o Atlético com a cara do Giacomini. O Roger passou alguma coisa do Grêmio e que pode ser que influencie na formação que o Giacomini vai mandar a campo. O Roger não tem condição de montar o Atlético para enfrentar o Grêmio. Eu acho que quem tem essa condição é o Giacomini. Ele é que está há 2 semanas trabalhando esse time. Claro que ele vai pegar o que o Roger passou para ele por telefone, que tinha que ter passado mesmo, e vai fazer alguns ajustes. Mas olha, a entrada do Marcos Rocha é um ganho para o Atlético, um ganho imenso. O Cadimara falou do retorno do Luan no banco ou começando o jogo, é um ganho imenso. E claro que o trabalho diferenciado, mais moderno do Giacomini, não sei se você sabe, ele era, eu não sei se é ou era, professor do curso de técnico da CBF. Ele era. E a matéria que ele dava era transição, defesa para o ataque. Algo que o Atlético tinha uma dificuldade enorme, que era só no chutão. Se ele conseguir implementar isso nessas 2 semanas a esse time do Atlético, com a qualidade que o Atlético tem do meio para frente, pode ser que o Atlético surpreenda o Grêmio. Agora, Everton, eu não sou pessimista, quem me acompanha sabe, mas eu estou num pessimismo danado. Eu acho uma dificuldade enorme até tirar essa diferença. Mas eu acho que a gente vai ver mais treinamento. Eu acho que é mais realismo. Realidade. Diante da pancada. Perdeu de 2-0, vai jogar contra o Grêmio fora de casa. Está empolgadaço. Basta a gente inverter a situação. Se o Atlético tivesse jogado a primeira lá, metido 3-1 no Grêmio, geraria um certo otimismo, até por parte da imprensa também. O nosso comportamento seria diferente. Por isso que eu não aponto tanto o dedo para a imprensa de lá, mas eles têm motivos para acreditar que o Grêmio será campeão. Eu até brinquei. Agora, quem tem que trabalhar isso na cabeça dos jogadores, esse negócio de é o Diogo Giacomini. Mas o Atlético é muito experiente nesse sentido, você não acha? Em todas as circunstâncias. Dilmara, mas a experiência não valeu na corrida. Não, mas eu estou dizendo experiente nessas situações, tanto de reverter quanto de não conseguir. O que o Marcos Rocha falou, quando você leva sempre para aquelas situações de Copa do Brasil e tal, eles mesmos sabem que isso faz parte de um outro momento, de um outro histórico. Pode ser citado nesse momento? Óbvio que pode, que são situações que você conseguiu modificar até em cima de equipes que eram muito mais fortes na época do que efetivamente o Grêmio se apresentou na temporada, né? A Copa do Brasil do Grêmio é diferente. Mas eu acho que eles são experientes nesse sentido, de chegar lá, não é o franco atirador que você disse, mas é chegar lá consciente. É muito difícil pra gente, mas nós estamos mais seguros porque estamos mais bem treinados. Nós estamos mais seguros porque nós temos uma condição melhor hoje. E isso está sendo muito claro para todo mundo. Se o Giacomini conseguir arrancar do time, já falei isso aqui agora há pouco. O que tem de melhor? Arrancar do time. Atenção! O time ficar ligado 90 minutos vai ser um páreo duro mas não basta. Para o Grêmio. Eu sei que não basta. Muito mais. Eu sei que não basta, Edu. Só que é o seguinte, será que não dá para esperar do Atlético? Poxa, o Sport foi lá e venceu. Eu sei que as circunstâncias eram outras. Totalmente diferente. Totalmente diferente, não dá para comparar. É final. Mas o Grêmio perdeu outros jogos em casa. E que garantia nós temos que o Grêmio vai jogar a mesma bola? Outra coisa, só uma pergunta a vocês aqui, para fechar. Juro que eu não falo mais nada hoje. Bom. Por que a gente está cansado de saber que o Douglas e o Luan são as válvulas de escape desse time, principalmente o Douglas? E por que o cara joga livre e quando ele joga livre ele decide para o Grêmio e ninguém consegue anular isso? Porque o Atlético era um time espaçado e eles jogavam entre a linha de defensiva e os 2 volantes que viravam, era igual barata tonta, o Everton. O Atlético era um time ruim taticamente, além de espaçado. Taticamente ele não se acertou, não era um time inteligente taticamente. O Everton citou o negócio o Sport foi lá e meteu 3. Everton, o Atlético fez um resultado com 2 gols de diferença esse ano fora de casa. Que foi contra o Tupi no Campeonato Mineiro. Depois disso não fez, nem no Brasileiro, nem na Libertadores, nem na Copa do Brasil, em campeonato nenhum. E outra coisa, a gente fala muito do Grêmio com a cara do Roger. Ontem até brinquei na Band do Rio Grande do Sul, falando que o Roger é o pai desse time do Grêmio. E o time do Grêmio é a cara do pai.
Só que o que tem de Renato Gaúcho nesse time do Grêmio, eu acho que vai ser utilizado muito na arena. Você lembra quantas vezes o Marcelo Groi caiu no Mineirão? Foi a pergunta que eu fiz semana passada. 5, 6 vezes caído. Malandragem. E tinha pressão da torcida do Atlético. A cada queda dele era Vocês vão contar quantas vezes ele vai cair na arena do Grêmio e não vai ter pressão nenhuma. Essa é a boleiragem do Renato Gaúcho. E ganhando de 2 de diferença, vão cozinhar o jogo inteiro contra o Atlético. O Atlético vai ter que ser muito eficiente. Cada chance que criar, vai ter que matar. Agora, senão... se fizer muda essa boleiragem também. Se o Grêmio fizer aí que eu tô dizendo. Por isso que não dá pra gente dizer nada, se não dá. Porque depende muito do conceito. Aquela coisa imediatista, da velocidade, do resolver de imediato. Se o Atlético fizer um gol, vai mudar o esquema do Grêmio. Eu acho que é nisso que o Atlético tem que trabalhar. É aos poucos. Mas é o jogo Grêmio da paciência. Também. Por isso que eu tô dizendo que não tem como a gente fazer. Mas só que também não dá pra dizer, não dá mais. Não tem como dizer. Só um alento. A dúvida é se, de fato, esse gol, se o Atlético fizer... E aí, se o Grêmio vai de fato mudar, você acha que vai, Edu? Se o Atlético faz um gol no início do jogo, você acha que o Grêmio muda radicalmente a forma de jogar e isso pode favorecer o Atlético? Ou você acha que a vantagem ainda seria boa e o Grêmio conseguiria e seguiria jogando da mesma forma? Eu acho que o gol no início dá uma crise de identidade, dá uma crise de consciência. O time fica na dúvida o que faz. Às vezes fica até um pouco hesitante. Talvez um gol mais no segundo tempo, aí o Grêmio ainda siga preferindo priorizar a defesa. Agora, no primeiro tempo, fica naquela, tô em casa, faço tá muito cedo para ficar aqui atrás. Só um possível alento, né? Uma boa notícia para a torcida do Atlético. Uma possível boa notícia, né? Esses 2 jogos que o Grêmio fez aqui não são tão comuns na vida do Grêmio, né? Essa atuação impecável contra o Cruzeiro e a atuação impecável contra o Atlético foram pontos fora da curva, mesmo dentro da realidade do Grêmio. Mas eu tinha falado isso no Cruzeiro, ele foi lá e repetiu. Aí eu falei... E outra mas ele coisa, fez isso, Edu. As últimas vezes que o Grêmio jogou aqui, ele repetiu as mesmas atuações. Mas aí na era mais recente. Isso, mais recente talvez no ano passado, com o Roger, fosse mais comum atuações desse tipo. Até no Mineirão, no ano passado. Atlético e Grêmio, ainda com o Roger no início do campeonato, no Independência, o Atlético todo desmantelado, mas o time jogou bem, mas ele ainda tinha o Juliano, ainda era outra coisa. Tinha o Roger, tinha o Juliano, tinha um time diferente. Agora, recentemente, esses 2 jogos foram pontos fora da curva. E mais, aí entra talvez até de forma mais diretamente o alento para o Atlético. O Grêmio, na Copa do Brasil, nos jogos decisivos de cada fase, né, nas segundas partidas, digamos, foi mal em todas. Né? O Grêmio passou contra o Palmeiras em São Paulo jogando mal, deu uma sorte danada que o Alione foi expulso. O Palmeiras estava merecendo passar ali, o Alione foi expulso com o time reserva, só o Gabriel Jesus titular, porque estava suspenso no jogo seguinte, no Brasileiro. O Grêmio estava pior, deu uma sorte danada do Alione ser expulso. Contra o Atlético Paranaense, estreia do Renato Gaúcho, perdeu do resultado que não podia, foi para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, acabou passando. Lembrando, o Atlético Paranaense que fora de casa não ganha de ninguém. E contra o Cruzeiro, eu não achei que o Grêmio jogou bem. Eu achei que o Cruzeiro também não jogou bem. Eu achei que foi um jogo para 0x0. Foi para 0x0 um jogo ruim. Assim. Eu não concordei com a análise naquela época que elogiou demais o Cruzeiro. Mas não no sentido que o Grêmio atropelou e fez um jogo bom. Eu achei que foi um jogo mediano, um jogo meio ruim. Eu vou discordar num aspecto. Eu acho que o Grêmio, a sorte, né, o encontro da competência com a oportunidade. Então, eu olho para o Grêmio e eu acho que a gente não tem o direito de apontar ou de questionar nada no Grêmio, porque o Roger é tido e havido hoje como um dos melhores técnicos do país por esse trabalho feito no Grêmio. Então, o Grêmio... mas é tudo isso? Ele pegou, além de uma valorização muito grande do elenco, o time do Grêmio joga um futebol muito interessante. Mas não é então, a mesma coisa. Eu não vejo que foi, aos trancos e barrancos. O Atlético, sim, chegou à final aos trancos e barrancos. O Panzi falou do curso da CBF, né, que o Giacomini dá aula lá. Eu fui convidado para fazer um relatório do Campeonato Brasileiro do ano passado para esse mesmo curso, para servir como uma espécie de apostila para esse curso. Eu falei de 10 times do Campeonato Brasileiro, entre eles o Grêmio. E o que eu escrevi de elogio ao Grêmio e de detalhes táticos do Grêmio do Roger, realmente mostram, eu até publiquei uma parte no meu blog, não podia publicar tudo, mas eu publiquei uma parte. Isso tudo mostra que desde o ano passado eu era muito...
não sei se encantado, acho que é uma palavra pesada demais, mas muito... eu avaliava bem esse time do Grêmio e do Roger. Só que, ao mesmo tempo, recentemente, no Campeonato Brasileiro, as atuações do Grêmio não estão boas. Né? Atuações, talvez as duas únicas boas atuações, assim, muito boas, do Grêmio com o Renato Gaúcho tenham sido as duas aqui. Cruzeiro e Atlético. Por coincidência foram aqui e ficaram nesse imaginário aqui dos mineiros. Então, eu entendo o que você está falando, mas na prática, desde que o Renato Gaúcho chegou, não está exatamente isso tudo. Só para terminar da minha parte, o que você falou, eu acho que pode ser o que o atleta tem que usar. No início do seu comentário, que é o já ganhou. E lá em Porto Alegre está, sim, o clima de já ganhou. Claro que com o elenco pode não estar. O Renato Gaúcho ele é experiente e bom para blindar. Mas com torcedor e com a imprensa está sim clima de já ganhou. E a gente já teve muitas experiências com final de campeonato, com jogo decisivo, clima de já ganhou, com resultado construído fora de casa que chegou e a coisa desandou. O Atlético pode se apegar muito a isso e, claro, na novidade que é o Giacomini. Mas, gente... E no que ele trabalhou nos treinamentos, a dificuldade é enorme, porque o time do Grêmio é bom. Claro, o time do Grêmio é muito bom. Olha, eu estou aqui, Pisquiras, dá para mostrar aqui, por gentileza, o livro Nossa Sala de Troféus, do Sérgio Santos Rodrigues, né, que é um dos profissionais do Cruzeiro. Não só a capa, belíssima, mas o livro todo é muito bem feito. Todo torcedor do Cruzeiro tem que ter, porque realmente ficou muito interessante. Então, está sendo lançado, você encontra nas melhores lojas do ramo, né? Enfim... E aí eu vendo essa capa do livro do Sérgio Santos Rodrigues, tem uma foto aqui da Taça Brasil, aí me veio à cabeça a situação do Zé Carlos. Zé Carlos, que tem história aqui nessa conquista. Ele teve um AVC, está vivendo uma situação, AVC isquêmico, né, que é chamado, está vivendo, está muito mal, O Zé Carlos é um profissional de muito respeito dentro do Cruzeiro, ajudou a construir a história de um dos maiores clubes do mundo, que é o Cruzeiro. E eu não vou nem pedir, até o próprio Sérgio aqui, o Sérgio, a diretoria do Cruzeiro, que tirem dinheiro do clube para ajudar, não, mas usem a marca, a força da marca Cruzeiro para tentar ajudar ao Zé Carlos, que precisa muito. Quem conheceu, eu tive a oportunidade na Rádio Minas, ainda lá em Divinópolis, de entrevistá-lo. Né, sempre um sorriso muito fácil e tal, e agora passando por dificuldades. Acho que o Cruzeiro, o clube, acho que usando a marca, a força, a torcida está se mobilizando, inclusive para ajudar o Zé Carlos. Lembrar, Procópio, ex-jogadores também, Éder né, Aleixo, se mobilizando. Até jogadores que não jogaram com que não jogaram com ele, que são jogadores do Atlético e tal, estão se mobilizando para ajudar. Então, peço aqui, em nome da família do Zé Carlos, para que o Cruzeiro, não estou pedindo para tirar dinheiro do clube, que o Cruzeiro use a marca, né? Cruzeiro que foi construída também com a força do trabalho do Zé Carlos. O Zé Carlos merece, então está aqui, ó. O livro está aqui, a conquista dessa taça aqui, que está na capa do livro, também tem o nome do Zé Carlos. Então, eu acho muito interessante que esses heróis não sejam esquecidos. Eles foram e serão muito importantes, foram importantes na construção e são importantes na manutenção da história de um clube excepcional como é o Cruzeiro. Pois não, Igor? Esse livro foi lançado no Bar da Itatiaia, o dia estava bem chuvoso, assim, mas foi um sucesso danado. Vendeu muito, né? O evento que tinha as taças do Cruzeiro, então a torcida gostou muito. Eu até tive o prazer de dar alguns depoimentos sobre os títulos de 2013 e 2014, né? Porque conta a história de todos esses títulos mais importantes do Cruzeiro. Eu falei dos de 2013 e 2014. Vai vender na leitura também, não sei se já está vendendo, mas se não estiver, vai vender na leitura e vai vender na Araújo. Na Araújo que, né, principalmente no Centro-Sul, mas espalhada aí em Belo Horizonte. Então, loja do Cruzeiro, leitura, Araújo. Você que é torcedor do Cruzeiro e quer ajudar o Zé Carlos, no Twitter do Rodrigo Genta, que é nosso colega, nosso editor-chefe aqui do programa, inclusive, @Rodrigo Genta, @Rodrigo Genta, tem lá todos os detalhes. Eles criaram aquela vaquinha. Isso. Crowdfunding. Criaram, então você que é torcedor pode ajudar com qualquer quantia. A família do Zé Carlos agradece, o Zé Carlos precisa da ajuda de todos vocês. Ok? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala de Cruzeiro na volta do intervalo. Até já! Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour.
E CNR, da Reforma à Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Atenção! Esquenta de Natal nas lojas Carvalho. Dia 5 e 6 de dezembro. 2 dias de descontos extraordinários. É só nesta segunda e terça. Corra e aproveite. Lojas Carvalho. Há 20 anos vestindo você. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Guanabara, grandes atrações pra você! Torre Skyfall, Mirage, Castelo do Terror, Parque Guanabara, uma experiência grandiosa! Aqui o papo é reto. Bora, meu irmão, vamos abrindo o jogo logo. E não tem chance pra show. Fala agora! É realidade na veia. Nesta quinta, 10h30 da noite, aqui é Polícia 24 Horas. Muito bem, estamos de volta. O Cruzeiro entra na última semana do ano. Antes deixa eu só dar uma passada no Twitter aqui, antes da gente falar do Cruzeiro. Abre aí. Alexandro Carilho está dizendo, Montijo virou as costas para o Cruzeiro, Mercenário, Marcelo Moreno, perna de pau, com eles, segunda divisão 2018. Ô, louco, bicho, mas tem a possibilidade do Montijo, do Marcelo Moreno? O Marcelo Moreno chegou a falar. Marcelo Moreno, né, eu até dei uma entrevista pro Thiago Reis. Isso, daí eu vi. Marcelo Moreno tem possibilidade. Marcelo Moreno me gusta. Eu acho um baita de um atacante. Eu gosto também. Acho que seria mais ótimo. ou menos. O Montijo, não, você não acha ele um baita atacante? Acho que o Cruzeiro podia olhar pra frente. Em vez de outra coisa, né? Mas pra frente pra onde? Aqui, né? É duro pra frente pra onde? quem, toda né? vez fica recorrendo Na verdade, aos mesmos. pra quem? Ele tem identificação. Eu acho bom ainda jogador. tem bola. Eu acho bom jogador. É um atacante de características parecidas com o Ábila. Não sei se é o que o Mano Menezes está querendo, porque ele gosta de um cara que se movimenta mais leve. Montijo pode ser esse cara? Montijo, eu acho que... Montijo é meia, né? Eu prefiro, se for escolher os dois, eu prefiro o Marcelo Moreno que o Montijo. Eu também, mil Até vezes. pela identificação dele com o cara a quer. entrega Ele nunca quis sair. Mas o cara ajudou a salvar o Cruzeiro. Como vocês são ingratos, hein? Eita, os caras ingratos. É isso que eu acabei de falar. Tem que olhar pra frente. Ajudou, o Cruzeiro tem que olhar pra frente, trazer jogadores que querem algo na carreira. Todo lugar que ele chega, ele queimou o Montijo, mas aí tem uma coisa... vamos falar mesmo assim. O Montijo, ele ficou a fim de ir embora quando chegaram propostas financeiramente boas para ele, assim como o Mano Menezes. Mas no Santos também. Eu também não vejo problema nenhum de voltar. Mas em todo lugar tem isso. Não vejo problema nenhum. Aliás, o time bicampeão de 13 e 14, boa parte desse time foi montado com o dinheiro da venda dele. Sim, foi. Que foi uma boa cifra, vai. O Marcelo Moreno... Mas eu acho que você fala, temos que olhar pra frente. Mas olhar pra frente pra quem, aonde? O Marcelo Moreno é bom jogador, mas, olha, temos que apurar isso aí direito, porque é bom jogador, né? Não é craque pra pagar o que... Mas ninguém tá falando que é. Mas será que vai pagar? Mas não vai vir barato não, hein? Não, aí não. Então, peraí. Aí não. Então, você tá sabendo de valores? Hã? Tá sabendo de valores? Vamos continuar por aí. Não. Se você disser, pelas cifras não vale a pena, eu compro seu boi. Não, eu acho. Mas veja bem, às vezes eles mudam a negociação. Eu tive notícia de um bom valor oferecido de salário para o Marcelo Moreno que eu não pagaria. Acima dos padrões. Acima dos padrões do futebol dele. Acho que alguns jogadores até ganham isso no Atlético, alguns até ganham isso no próprio Cruzeiro, mas ele acho super bacana a identificação que ele tem com a torcida, acho um jogador ok, mas não...
É um jogador para vir, assim, ou para compor elenco ganhando um salário mediano, ou para não vir. Gente, mas eu acho que o Marcelo Moreno... Daqui a pouco você vai ter Ábila e Marcelo Moreno, os dois caros, os dois com características parecidas. Não acho que são parecidas, não. Os dois pesados. Não acho que aí são o Mano parecidas, não gosta não. de jogador pesado. Se você... Claro que não. Aliás, um pouco parecidos. Claro que são o Marcelo Moreno sai muito da área. Mas é meio grosso também. Como vocês são ingratos, hein? O cara jogou o fino da bola nos dois anos. Gente, eu não estou dizendo que ele... Eu não estou dizendo que ele seja craque. Não estou dizendo que seja craque. Tipo assim, nossa. Falam uns 3 nossa. Não é. Mas aí eu pergunto a vocês. Quais clubes no Brasil hoje têm atacantes assim, do nível do Marcelo Moreno? Em nenhum momento eu fui contra a simples vinda dele, pura e simples. Né? Você acha que é muito dinheiro poderia ter sido investido em outro jogador? Pelo que eu apurei com algumas fontes, é um valor acima do que eu pagaria. Quem tem que ter gratidão é o torcedor. Eu sou comentarista. Eu não tenho que ser grato ao Marcelo Moreno, não. Que isso? Que homem grosso! Mas eu posso acabar de falar. Mas Marcelo Moreno fez alguma coisa pra você? Credo! Eu preciso analisar... Como uma pizza crack pra se acalmar. Eu aceito. Eu preciso analisar a coisa de acordo com o que tem que ser comentarista. O Cruzeiro tem o Ábila. Eu acho que tem características parecidas, sim. Eu olho o treinador do Cruzeiro, que gosta de um jogador mais leve para fazer frente com o Ábila, que é um jogador de área. Para mim, não seria o Marcelo Moreno. Investir uma quantidade de dinheiro, sendo que o Cruzeiro precisa de investir muito nas duas laterais, em um volante, em um armador. Então, e se o Ábila não ficar? Mas e o se? Eu não posso comentar no si. Por enquanto ele fica. Mas de tudo... Mas até o Marcelo é si. Não sei. Deixa eu te falar. Se de tudo que a gente tem acompanhado nos últimos dias, a impressão que a gente tem é que o Ábila é que não fica. Até na negociação com o Marcelo. Aí já é outra história. Mas se o Ábila sai, o Marcelo Moreno seria uma ótima... mas mesmo assim, a desproporção sempre não é bem-vinda, né? A desproporção nunca é bem-vinda. Então, talvez se o Ábila não ficar, amenize a presença do Marcelo Moreno para ter um cara com as características. Mas eu continuaria sendo contra a desproporção entre o que ele pode agregar e o salário dele. Muito bem, participe da promoção de hoje do Parque Guanabara. Você concorre a R$120 em Divercates para brincar no parque mais tradicional de Belo Horizonte. Olha, no Guanabara tem sempre uma grande atração para você. Tem Torre Skyfall. Já conhece? Ainda não? Dá uma olhada nesse vídeo aí. Se liga aí. Guanabara, Parque da Família. Parque Guanabara, grandes atrações para você. Torre Skyfall, 60 metros de queda livre. Mirage, a maior roda gigante do Brasil. Castelo do Terror, uma super produção de realismo impressionante. Guanabara, Parque da Família. Parque Guanabara, uma experiência grandiosa. Muito bem, agora continuando o assunto sobre o Cruzeiro, sobre Marcelo Moreno e tal, tá certo, o jornalista não tem que ter gratidão, né? Mas convenhamos, vamos olhar para os clubes todos que estão disputando o Campeonato Brasileiro, quais, é óbvio que você olha para o Atlético, tem Fred Prato, o Cruzeiro tem o Ábila, o Flamengo tem o Guerreiro. O Palmeiras não tem nenhum. O Palmeiras tem sim. Aquele jogador... Olha, o Corinthians está falando tá vendo? Você não está lembrando. Eu estou lembrando o nome do jogador assim, calma. É o que eu ia falar. Não, o Lucas Barros, por exemplo. Não, o Lucas Barros é 500 vezes melhor que o Moreno. Que isso? Mas também é muito caro, também é desproporcional. Custa ele não jogava pela... O Cuca não gostava muito, gostava do Gabriel Jesus lá na frente. Você sabe o que eu penso? Eu estou imaginando aqui. Laterais, o Cruzeiro está precisando lateral. Calma, gente, calma. Tem atacantes melhores que o Marcelo Moreno. O Cruzeiro vai contratar laterais, vai contratar volante, vai contratar meia, vai contratar atacante. Calma, mas falando em atacante, eu fico imaginando aqui o Mano sentado assistindo o Cruzeiro de 2013 e 2014 jogar e pensando assim, eu preciso fazer uma coisa parecida com isso. Com o Marcelo Moreno ficaria mais fácil que contra o Ábila. Podia contratar o Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro. É muito mais fácil com o Ricardo Goulart ou com o Everton Ribeiro do que com o Marcelo Moreno. Então tudo bem. Quer fazer caros igual amigos 13 e 14, cruzeirenses. Goulart Eles mandam olhar para frente,
mas falam que só vão repetir você aquilo deu um exemplo. com Goulart e Everton Foi você Ribeiro. que O que deu eu estou exemplo. dizendo é o seguinte. Você deu um exemplo na visão do de vocês, jogador na visão de vocês, o Cruzeiro em 2013, nunca mais vai conquistar nada se não tiver Everton Ribeiro e Goulart por ali. Não, tem nada a ver com isso que você falou. Não tem nada a ver com isso que você E outra falou. coisa, Nada não a ver. adianta fazer essa união para me derrubar, porque ninguém me domina. Ninguém quer. Principalmente vocês dois. Você não Então é o seguinte, precisa roubar minha frase. Cruzeiro, também. pega esse valor, que eu nem sei qual é que o Cadu falou, mas forte manda pela também. metade, manda a proposta. Se o cara ama o Cruzeiro, ele vai aceitar e vem e fecha e tá em casa. Se ele disser não, então ele tá querendo só dinheiro. Um abraço, obrigado pelos relevantes serviços prestados e tchau. E vamos olhar pra frente. Obrigar o cara a jogar por amor agora, então. Não é isso não. Que mundo que você tá vivendo? Não é isso não. É que se o ídolo, eu acredito nisso, você não acredita na informação do colega? Você está desqualificando a informação do colega? Falei nada da informação. Que aliás foi uma informação. Você falou no amor que aliás foi uma informação meio da. amor do jogador pro clube. Não. Reduz, paga metade e pede. Se vier, ama. Se não vier, não ama. Tchau, pessoal. Até amanhã.